E eu quero ler na Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 8. E antes que eu leia, eu devo dizer que Paulo estava preso. Esse aqui foi, muito certamente, o último ano da existência de Paulo. Ele viria a ser decapitado depois dessa prisão em Roma. Iria, juntamente com outros, como Pedro, que morreram no mesmo ano. E ele tem a sua cabeça retirada fora. É uma ordem do imperador Calígula. E ele é decapitado numa colina de Roma. E ele sabia que esse dia estava chegando. Ele não tem uma biblioteca. Olha só, o que tem aqui atrás de mim, isso aqui era quase que uma coisa extraterrena nos dias de Paulo. Se Paulo entrasse num lugar onde todo o conhecimento que está armazenado aqui de milhares de autores e suas obras e produções, se ele chegasse aqui e encontrasse todos os apócrifos, todos os pseudoepígrafes, todos os livros do Velho Testamento hebraico, tudo o que se pudesse reunir até então, eu não vou dizer do Novo porque não existiria isso, ele surtaria, enlouqueceria. Ele estava pedindo pergaminhos, ele estava lendo pedaços de escritura, como era o que acontecia com todo mundo naquela época que sabia ler, que a maioria absoluta dos cidadãos do Império Romano e de qualquer outro lugar da Terra não sabiam ler nem escrever. Saber ler e escrever era um plus que a maioria dos habitantes da Terra naqueles dias não tinham. Sabiam quem sabia. E esses que sabiam ler, escrever, tinham um poder extraordinário sobre os que não sabiam. Era mais uma forma de poder sobre os outros, como continua a ser entre nós. Quem tem mais cultura, tanto mais quanto tenha, especialmente se souber ler e escrever num ambiente onde ninguém sabe, dita as regras e tudo que fala parece ser verdade. Pois bem, eu estou dizendo isso apenas para dizer que Paulo não tinha acesso a nada disso. Nada disso existia, era uma raridade. Ele estava longe, estava preso, ele estava sem direitos. Você já esteve preso? Para saber como é que é a dieta, saber que você, dependendo no Brasil, por exemplo, na maioria dos presídios, só pode usar branco, raspam logo a tua cabeça. Tem um monte de coisas que são impostas. E acesso à leitura era uma coisa dificílima. Lá está ele aqui. Não existiam os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Nada disso. E as cartas de Paulo, que ele eventualmente já tinha o desejo de produzir, de escrever, ainda estavam na mente, ou não tinham ainda encontrado a ocasião própria para, pela provocação, pela demanda, pela necessidade, virem a ser escritas. E essa é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Primeiro aos Tessalonicenses é a mais antiga, mas depois de Gálatas, você tem essas cartas
de Paulo a Timóteo como algumas das mais antigas, no tempo em que ainda não havia essa circulação toda de cartas de Paulo, e que foi pequena, só foi crescer mais tarde, no segundo e terceiro séculos. O fato é que ele está no fim da vida, ele sabe que o ocaso chegou, ele está vendo o crepúsculo da existência dele. A maior parte dos apóstolos já não estavam lá, os que tinham tido mais significado estavam desaparecendo. João morava longe nesse tempo, estava em Éfeso, naquela região, depois é que ele foi para a ilha de Pátimos. Mas para Paulo há um grande ocaso aqui, ele se aproxima de uma twilight zone em relação à qual ele não sabe o que acontecerá, ele tem esperança sincera em Jesus, que nada vai parar o fluxo do Evangelho. Por outro lado, isso é mais esperança do que factualidade, porque, como ele vai dizer na segunda epístola, não muito tempo depois, a Timóteo, muita gente estava desertando, muita gente indo embora, muita gente com medo da perseguição, tinha mudado de lado, muita gente, para não sofrer opressão, tinha revisto os seus posicionamentos, de modo que a cada dia que passava, o mundo dele diminuía, o trabalho dele parecia ter sido mais em vão. E ele encontra em Timóteo um dos poucos com a resiliência para manter a convicção, embora ele próprio, Timóteo, fosse um homem muito tímido. Ele tivesse caráter, mas não tivesse expressividade carismática para manifestá-lo. E um dos trabalhos de Paulo nessas duas epístolas a Timóteo é ajudar esse homem que tem caráter a expressar a sua convicção, a sua determinação, a sua perseverança, resistência, resiliência, esperança em glória no Evangelho, expressar diante dos homens, não ser apenas alguém que carregava aquela força dentro de si. Paulo diz, olha, bota isso para fora, você tem um dom, agora manifesta, deixa isso aparecer. E aqui na primeira epístola a Timóteo, que ainda não carrega os traços da nostalgia final da segunda epístola a Timóteo, que é literalmente uma epístola de adeus, de despedida. Paulo está dizendo a ele que ele era um dos últimos dos moicanos, Timóteo, e que ele não tivesse medo de ser. Ao contrário, que o coração dele colocasse para fora todas as suas convicções e não tivesse medo das consequências, nem se envergonhasse desse que é o seu pai na fé e que estava em cadeias, prisioneiro, por causa de Jesus. E ele diz várias vezes a Timóteo, não te envergonhes de mim, nem do Evangelho, porque uma coisa estava vinculada à outra. Não existia nem a possibilidade do engano que se tem hoje em dia. O cara diz, não, eu não quero nada com Paulo, mas eu tenho o Evangelho comigo. Aí ele mostra, dentro da Bíblia, 4 livros. Isso não tem nada a ver com a realidade do que Jesus e os apóstolos chamavam de Evangelho. O Evangelho não eram 4 livros, nem era o Novo Testamento. O Evangelho era a vida de Jesus
era o ensino de Jesus, era a prática de Jesus, e era o narrar e o interpretar e o aplicar dessa fala, desse ensino, dessa vida, dessas práticas feita pelos apóstolos às outras comunidades, porque Jesus não deixou um Alcorão, não deixou um livro, não deixou uma Torá, não deixou nada disso. Ele deixou só o coração, só a memória, só a gratidão, só a ternura, só a conversão. Não tem nada mais louco do que isso, de alguém dizer que a palavra dele nunca mais seria esquecida e não deixa nada escrito, não faz provisão, não dá um mandamento dizendo escrevam tudo que eu fiz, disse, falei e como eu fui e me manifestei. Não. Ele simplesmente imprime isso no coração das pessoas que andaram com ele, imprime. Era uma experiência, era um tocar, como diz João na primeira epístola, nós pegamos, nós vimos, nós tocamos, nós sentimos o cheiro, nós sensorializamos a experiência da palavra de Deus manifesta no verbo da vida, que é Cristo Jesus, nós provamos. E é essa mesma experiência tátil, sensorial, existencial, que nós queremos igualmente que vocês tenham. Embora ele estivesse falando com um grupo que não tivesse tido acesso ao Jesus histórico, um grupo de uma terceira geração já. E ele diz, eu quero que vocês igualmente tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, como nós tivemos. E com isso ele diz que Jesus tinha deixado a realidade de que a experiência do Evangelho não teria que ser uma experiência de memorização de nada, mas de memorização de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Não era comer o pão, era comer a carne, o sangue de Jesus. Era absorver Jesus, como Jesus diz em João 6. Era beber do sangue de Jesus, como ele diz em João 6. Era virar um pequeno Cristo. Era assimilar a natureza de Deus, como Pedro diz. Era ser carregado por essa semente divina, como João afirma, ter a semente de Deus em si. Era nascer de novo, era ser regenerado, era ser um recriado, como Paulo diz, é ser uma nova criação, uma nova criatura. É com isso que Jesus conta, com a manifestação dele eclodindo nas pessoas, porque ele não está dando um ensino de sabedoria para as pessoas memorizarem. Ele está vivo, ele diz, olha, eu vou voltar. E ele volta, não depois de milênios, mas 3 dias depois, lá está ele. E lhes dá mandamento através do Espírito Santo durante 40 dias, aparecendo com eles, comendo e bebendo com eles. E eles sabem que o que eles estão aprendendo não é só um ensino, é uma presença. E Jesus diz, e eu vou voltar para viver em vocês. Eu estive com vocês, eu voltei da morte na ressurreição para conviver 40 dias com vocês e lhes dar mandamentos pelo Espírito Santo. Eu irei assunto aos céus e voltarei no Pentecoste. E o Espírito Santo é o meu Espírito que o Pai vos dará, como ele diz em João 15, João 16, é o meu Espírito que vos será dado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora aqui, ó, voltou para mim. Eu espero Jesus e não espero Jesus. Espero a parousia, a manifestação de Jesus para todo mundo e todo olho verá. Ao mesmo tempo em que eu não espero Jesus, porque ele me habita, eu sou habitado por ele, eu sou morada dele, eu sou santuário dele.
Ele está vivo em mim, Ele fala comigo, Ele me levanta todo dia, Ele é minha esperança, Ele é o meu poder, Ele é a minha força, Ele é a minha vitória, até o dia de eu partir e com Ele encontrar, nada pode me separar dele. Ele foi e voltou, Ele me ensinou a viver e Ele entrou em mim quando eu o invoquei e disse: eu quero que tu vivas em mim. Ele passou a viver em mim, eu me tornei habitação, santuário dele. Cristo vive em mim, por isso nada me falta. O Senhor me habita, por isso nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me guia para moradas de descanso, ele me leva e me toma e me conduz pela vereda da justiça. Ele é aquele que, mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, está comigo. Eu enfrento inimigos, adversários, oposições, oponentes, satanases, enquanto bebo o cálice da alegria. Tchim-tchim, tchim-tchim, com Jesus que está comigo, nunca me deixou, e a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, até que eu entre na morada eterna. Então, não existe essa coisa de estar separado de Jesus. Eu, desde que encontrei o Evangelho, nunca andei separado de Jesus. Nem quando todo mundo pensou que eu estava, eu jamais estive. Ele sempre esteve comigo. Ele disse: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Jamais. Eu sou dele. E ó, onde é que ele mora? Ele mora sentado à direita do Pai, tanto quanto à direita do Pai também é um lugar de entronização no meu ser. Eu espero que ele venha para o mundo inteiro, mas enquanto ele não vem para o mundo inteiro, ele me habita, está aqui vivo em mim. Ele não é um conjunto de ensinos, ele não é uma doutrina em mim, ele é presença real, viva, com poder, com convicção, com segurança. E desculpe uma introdução tão longa, dá vontade até de parar aqui e dizer tchau, acabou, bye bye, tá bom por hoje. Mas eu vou ler ainda aqui na segunda epístola de Timóteo, segunda epístola, Braulio, corrige aí, bota número 2 na frente. Na segunda epístola de Timóteo, eu vou ler no capítulo 2, não é na primeira epístola, é na segunda epístola de Timóteo. Capítulo 2, verso 8. Aqui Paulo, preso, com fome, com sede, com frio, abandonado, traído, largado por todo mundo. No ocaso, no crepúsculo das esperanças humanas, está Paulo aqui, ele diz: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. E diz a Timóteo: vem rápido, vem correndo, traze a minha capa que eu esqueci em Troade, na casa de Carpo, traze os livros, vem logo, está frio, eu estou só, entediado, triste, traído, abandonado, e sofri todo tipo de traição de gente que era discípula. Vocês não podem nem imaginar como meu coração ficou aturdido, solitário, angustiado. Mas Jesus está comigo, o Cristo vivo me habita. Mas vem logo, meu amigo, meu filho na fé, vem logo me socorrer. Então ele diz na segunda epístola, capítulo 2, verso 8 em diante: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Ouça isso. Olha,
como eu disse no início, não tinha Marcos, Mateus, Lucas, nem João na ordem que foram escritos. Paulo não sabia que tinha um livro que seria escrito, metade do livro sobre ele, mais da metade, 2/3, Atos. Não sabia que as cartas dele iriam virar escritura colocada em pé de igualdade com os textos do Velho Testamento. Não sabia de nada disso. Ele só era um homem da fé e da paixão. Ele não estava pensando que uma biblioteca iria fazê-lo imortal aos sentidos dos cristãos. Não. Ele está lidando com o dia de hoje, crendo que o milagre de hoje alimentaria o milagre no coração de outro alguém amanhã, e de outro alguém amanhã, e de outro alguém amanhã, e de outros mais amanhã, como ele diz aqui no início do capítulo 2, onde ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, tu não só ouvistes, mas tantos outros testemunharam a mesma coisa que tu ouviste da minha parte. Isso mesmo, com a consubstanciação do que tu ouvistes em mim, com a adição do testemunho daqueles que ouviram a mesma coisa e disseram essas verdades para ti. Não tinha nada escrito até aqui, tudo é palavra, tudo é apenas a apreensão da convicção da sinceridade do outro. Tudo isso que tu ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, a mesma coisa, sem mudança, transmite essa palavra, sem alteração, a homens, mulheres fiéis, também idôneos, de caráter como tu és um homem de caráter. Escolhe gente de caráter, não é gente que tem um carisma maravilhoso, tem uma capacidade de comunicação extraordinária, mas que não tenha caráter, não serve. É melhor ter gente de caráter que não saiba se comunicar, mas saiba guardar o conteúdo do evangelho inalterável. Então, homens idôneos e mulheres idôneas com capacidade de instruir a outros. Faze isto. É mais adiante, no verso 8, que ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Parece assim um conselho desnecessário, né? Mas a cada dia que passa, eu não encontro nada mais pertinente. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma escritura para ler. Ele não tinha nenhuma memorização estática, escrita, codificada, para manter o conteúdo do que Jesus ensinou diante dele. Ele não tinha. Só essa carta, que ele jamais imaginou que iria virar um texto de uma escritura, era só um ato de preocupação pastoral, paterna, de um cuidado enorme para com a vidinha dele, era uma expressão de amor. Você está pensando que escrever uma carta assim era uma coisa fácil na antiguidade? Isso aqui é quase como construir um iPad e enviar para o cara. É de um significado enorme. E ele recebeu isso, esse texto. E no texto ele lê: lembra-te de Jesus Cristo, que parece uma obviedade, afinal de contas. Paulo, tudo que sofre, sofre por causa de Jesus. E Timóteo, tudo que suporta, suporta por causa de Jesus. Todas as suas viagens para lá e para cá, para ajudar Paulo, para atender às necessidades dele, para levar uma carta ou um comunicado aqui, um comunicado ali, para ler
a carta em público para as pessoas, para ver se elas se tocam. Tudo isso que ele fazia. Então, dizer lembra-te de Jesus Cristo parece quase uma redundância desnecessária. Lembra-te de Jesus Cristo. Era quase como dizer para minha mulher, lembra-te de Caio. Ela lembra de mim o dia inteiro, ela acorda, eu devo ser a primeira pessoa em quem ela pensa. Ela lembra de mim, mas esse lembrar-se de Jesus Cristo, sobre o qual Paulo está falando aqui, é mais do que não esquece com a tua memória que Jesus existiu. Não, é lembra-te dos conteúdos. Lembra-te do caráter de Jesus. Lembra-te de como ele foi. Lembra do que ele ensinou. Lembra do modo de viver que ele disse que deveria ser o nosso. Lembra-te dos valores, dos significados. Lembra-te da mente de Cristo, dos códigos mentais de Jesus. Lembra-te do que eu te ensinei sobre a inseparabilidade de cada um de nós em relação a Ele. Lembra-te de andar passo a passo após os passos dele. Lembra-te da presença dele em ti. Lembra-te do Espírito dele vivendo em ti. Lembra-te dos dons dele em ti, que são dons perenes, que ninguém tira, que ninguém arranca, que ninguém revoga. Acende, aviva esse fogo, essa chama desse amor acerca dele e da entrega dele e da grande salvação ofertada a todos os homens. Lembra-te da ressurreição dos mortos. Lembra-te de Jesus em pé sobre a morte. Lembra-te de tudo. Lembra-te para sempre, Timóteo. Lembra-te. 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 Lembra-te, Timóteo. Lembra-te de tudo isto. Não te esqueças de nada. Esse lembra-te não é assim, lembra-te de Jesus, aí o cara pega um crucifixo, não esqueço nunca. Lembra-te de Jesus, aí o cara pega uma Bíblia, não esqueço não. Lembra-te de Jesus, aí o sujeito pega a água ungida lá do culto que ele foi, não está aqui. Lembra-te de Jesus, não era isso. Lembra-te de Jesus. Como é que eu posso me esquecer? Milhares de livros aqui e ali, para todo lado, sobre Jesus. Quase não tenho livros que não sejam sobre Jesus. Como é que eu posso me esquecer? Não era disso que ele estava falando, nada disso existia, nada disso importava. Ele está falando, lembra-te da tua experiência de fé, aviva, lembra-te do que eu te ensinei, guarda, transforma isso em carne, em sangue, dentro de ti. Lembra-te dos pensamentos de Jesus, dos valores, dos significados, lembra-te, pratica, bota o pé em cada passo e lembra-te da esperança que a presença dele em ti te dá acerca do fato de que nada vai poder te matar. Você passou da morte para a vida, você não verá a morte. Lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te do Evangelho, é o que Paulo está dizendo. Dizer lembra-te de Jesus é dizer lembra-te do Evangelho. Lembra-te do Evangelho.
e de tudo que Jesus encarnou, de tudo que Jesus ensinou. Não é uma memória sobre uma figura histórica, é uma memória sobre Deus em nós, a presença do Evangelho, mudando a nossa consciência, regenerando o nosso ser, fazendo-nos nascer de novo. Isso significa lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo. E lembra-te de Jesus Cristo de uma maneira absolutamente especial, ressuscitado de entre os mortos. Em pé, como Maria Madalena o viu, limpando as lágrimas, voltou-se e viu Jesus em pé, em pé, em pé, fora da morte, a morte sob os seus pés, olhando, viu Jesus em pé. Lembra-te de Jesus em pé, vitorioso sobre a morte. Não esquece disso, Timóteo. Lembra-te de Jesus ressuscitado, lembra-te de Jesus da descendência de Davi, o Jesus da esperança, esperança que vem desde sempre, esperança de Adão, esperança de Abel, esperança de Lameque, pai de Noé, esperança de Enoque, esperança de Enos, que passou a invocar o nome do Senhor, esperança de Noé, que construiu a arca, esperança de Sem, esperança de Abraão, esperança de Isaac, esperança de Jacó, esperança de Josué, esperança de Samuel, esperança dos juízes, esperança de Davi, filho de Jessé, esperança de Isaías, cerrado pelo meio, esperança de Jeremias, abandonado, tratado como traidor, esperança de Ezequiel, marginalizado pela religião, morto, esperança de todos os profetas, tratados e mortos pelo status quo religioso, por causa da esperança que tinham em algo maior do que o templo, maior do que a religião, maior do que Israel, maior do que tudo. Lembra-te, lembra-te, lembra-te de João Batista, lembra-te de José, lembra-te de Maria, lembra-te de todos esses que carregaram a fé até o dia de hoje. Lembra-te de Tiago, irmão de João, decapitado nos dias de Herodes. Lembra-te de Estevão, apedrejado por essa fé. Lembra-te dos muitos que foram sacrificados recentemente pelo capricho dos imperadores enlouquecidos. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Lembra-te. E lembra-te de mim, que posso ser entregue ao leão ou a qualquer forma de morte a qualquer momento. E lembra-te que eu não estou chorando, que eu não estou lamuriando e que eu não estou com medo, porque eu sei que o reto juiz já reservou para mim uma eterna coroa de glória que está preparada para mim, e não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vida. Lembra-te que eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lembra-te que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Lembra-te, não te esquece, de que vale a pena ter a raiz no chão dessa esperança messiânica, que se manifestou a nós, que não foi um malogro que nós vimos, pegamos e tocamos. Lembra-te disso. Todo dia da tua vida, lembra-te. E guarda isso no teu coração.
porque esse é o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como se eu fosse um malfeitor, um bandido. Por causa do evangelho, sou tratado como um bandido por causa do evangelho, como um malfeitor, mas não faz mal. Lembra-te de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Vale a pena pagar o preço, vale a pena ser objeto de blasfêmia, mas não voltar atrás e anunciar a Jesus Cristo e esse ressuscitado. Contudo, eu mesmo tratado como se eu fosse um malfeitor por causa do Evangelho de Jesus, lembra-te do fato simples que a palavra de Deus, todavia, não está algemada. Livre, livre. Milhares estão sendo alcançados por essa palavra genuinamente apostólica do Evangelho, chegando ao coração de milhares, e eles estão se convertendo sem saber nem explicar por quê, exceto pelo fato de que o coração lhes ardeu. Lhes ardeu quando eles viram que era a palavra do Evangelho, que era Cristo falando através de uma pessoa que eles tinham visto apenas como malfeitor, blasfemo e marginal. Todavia, a palavra de Deus não está presa, ela está solta e não tem ninguém que possa segurá-la, absolutamente ninguém. Não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Ele diz a Timóteo, eu aguento, qualquer coisa que venha, pode vir mais, eu estou aqui. Pode ser insuportável, que Deus vai me fazer suportar. Pode ser um sofrimento insuportável, mas Deus vai me fazer ter forças para suportar. Pode ser um sofrimento humanamente insuportável, mas Deus divinamente me dará forças para suportá-lo. É isso que Paulo está dizendo, e por isso eu aguento tudo, para que também eles, esses eleitos, esses que nunca ouviram falar, mas no dia que ouvirem, o coração deles vai explodir. Por esses que eu nem sei quem são, eu suporto. Porque eu creio que Jesus está vivo e que o que eu estou suportando pelo Evangelho vai dar fruto para além do meu olhar, para além da minha visão, para além da minha percepção. Eu sei disso. Eu sei que eles vão ficar grávidos dessa glória eterna que hoje me engravida o coração em Cristo Jesus. Paulo diz, por quê? Porque fiel é a palavra, porque a promessa de Deus não mente, porque Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, e nada nem ninguém vai poder mudar isso. Ele está comigo, ele vive em mim, eu sou habitado por ele, o poder dele está em mim. Você sabe e sente isso, que ele vive dentro de mim e que o Evangelho em mim não é um livro. O Evangelho em mim é palavra, é energia de Deus, é dunamis de Deus, é poder de Deus para aguentar, para suportar, para gemer glorificando em nome de Jesus até o último dia, porque o Senhor, o reto juiz, já me mostra a coroa de glória que me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Por esta razão, tudo suporto,
por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a consciência dessa grande salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória para todo aquele que crê. Fiel é a palavra. Ela não mente, ela não volta atrás, ela não tem adendos, não tem cláusulas a serem adicionadas e nem tem mandamentos a serem suprimidos. Ela é a palavra fiel, imutável e eterna. Sabe por que a palavra é fiel? Porque a palavra é Jesus. E quem é que vai amputar um dedo de Jesus, um braço de Jesus, uma perna de Jesus? Tem gente tentando tirar a cabeça de Jesus e botar a deles, tirarem o coração de Jesus e colocarem o coração torpe deles, fazendo cirurgias em Cristo. É o que a religião faz de geração em geração, cirurgias em Jesus. Agora nós temos um Jesus que mudou de coração, o coração dele só sente vontade de dinheiro, de poder, de fama, de glória. Esse é o Jesus que teve o coração transplantado pelo coração da teologia da prosperidade, pelo coração dos coaches da prosperidade, pelo coração dos pastores do poder, dos pastores da glória terrena. Mas fiel é a palavra. Eles alteraram quem eles eram, se alteraram, se tornaram seres frankensteinianizados. Jesus, todavia, continua o mesmo. Lembra-te de Jesus Cristo inalterável, o evangelho dele, que ressuscitou de entre os mortos. Lembra-te que a palavra é fiel e não será mudada. E ai daquele que a alterar para além, o alterar para quem? O evangelho é inalterável, a palavra é fiel. E ela nos garante que se já morremos com ele, e eu morri com Cristo. Quando ele morreu, eu aceitei morrer com ele. Meus pecados morreram com ele, minhas culpas morreram. Eu não tenho nada a pregar lá agora. Ah, meu Deus, ficou faltando isso, está tudo lá. Está tudo lá. E o que estava em mim agora está nele. E eu estou limpo de tudo o que esteve em mim e está nele. Tudo. Eu morri com Cristo. A lei que me oprimia morreu com Cristo. E eu, com ela, morremos com Cristo. E eu, com o meu pecado, morremos com Cristo. E eu, com tudo quanto pudesse ser manifestação de tortuosidade do meu ser, fomos pregados em Cristo Jesus, como Paulo diz aos Gálatas, que ele estava crucificado com Cristo, e eu também. E eu também. Com a mesma convicção de Paulo, eu também estou crucificado com Cristo. E a minha glória é a cruz, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Essa é minha glória, essa é minha vitória, essa é a minha fé em Jesus Cristo que vence o mundo. Eu sei disso, fiel é a palavra. Quem vai mudar esse fato? Que já está feito e consumado, declarado por Jesus, está pago, realizado, consumado, tetelestai. Eu venho gritando há 48 anos, desde que eu aprendi que está consumado. Era a palavra tetelestai no grego. Eu, menino, lá em Manaus, comecei a gritar para todo lado, em todos os lugares, tetelestai. Tetelestai. Está pago, está consumado, tudo foi levado na cruz. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Eu morri com ele, portanto, eu ressuscitei com ele, eu estou vivo, ressurreto com ele. Se perseveramos, também
com ele reinaremos. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Se perseveramos, olha bem isso, se perseveramos, se não voltamos atrás, se não fazemos arranjos nem hibridizações, se mantemos o Evangelho conforme Jesus, porque alterar o Evangelho é alterar Cristo, e Cristo é inalterável. Quem quer alterar o Evangelho quer alterar a Cristo. Quem quer alterar a Cristo se faz objeto de juízo de Deus, porque quer alterar o Filho do homem, que é o Filho de Deus, que é o inalterável. Não brinque de alterar Jesus, porque ele é inalterável. O Filho de Deus, que é o Filho do homem, é inalterável, não brinque disso. Há milhares de pessoas brincando de fazer mudanças em Jesus, conforme o interesse da hora, conforme o que eles creem que podem obter, e é uma quantidade brutal de pessoas brincando disso. Não faça isto. Porque quem quer alterar Jesus faz uma alteração no processo da sua vida. Quem quer alterar Jesus apaga o nome do livro da vida. Meu nome está no livro da vida porque Jesus está inalterado no meu ser. Se eu quiser mudar Jesus na minha vida, eu mudo tudo. E eu não quero mudar tudo. Se eu mudar, mudarei contra mim, porque o Cristo que me salva é inalterável. Essa é a palavra. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se eu digo que Jesus não é o que Jesus é, se eu começo a alterá-lo, a modificá-lo, a negá-lo, a não aceitar a inteireza de quem ele é, e fizer negações sobre a realidade de quem ele é, o que se diz é que se o negarmos, ele também, por sua vez, o negará. Não sei quem vocês são. Vocês me alteraram para mais, me alteraram para menos, me desfiguraram. Eu não sei quem vocês são. E aí ele conclui dizendo: se somos infiéis, não fizemos alteração, a gente sabe quem ele é, mas o nosso coração, a nossa vida, a nossa conduta manifestou infidelidade para com ele. Não o alteramos, mas sabendo quem ele é, pisamos fora do passo dele. O chamado é para segui-lo, mas eu dei passos para fora das pegadas eternas do Evangelho. Eu fui infiel para com o caminho, eu fui infiel para com a minha consciência. Se fomos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Essa, para mim, é uma das coisas mais chocantes do Evangelho. Não mude, não altere, não brinque com ele. Não queira fabricar um Cristo à sua imagem e semelhança, como tem tanta gente fazendo, como a maioria absoluta passou a fazer. Não faça isso. Mas se você, sabendo a verdade, conhecendo a verdade e amando a verdade, todavia foi infiel, agiu, às vezes até a revelia contra a sua própria consciência da verdade, ou mesmo que não tenha sido, que tenha sido uma escolha, mas você não tentou alterar Jesus, você disse, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso, mas não alterou o Evangelho para adaptá-lo às conveniências dos seus interesses
e dos seus caprichos momentâneos, se diz algo louco sobre isso. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará, que é se o alterarmos. Se formos fiéis, se não o alterarmos, mas se formos infiéis ao que nós sabemos que ele é, ele, todavia, apesar disso, permanece fiel, não muda, não desapaga o meu nome, não me esquece, não diz, esse cara aí foi tão íntimo meu, agora eu estou de mal com ele, não sei mais nem quem ele é. Não, ele permanece fiel. Digam aos meus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ele foi infiel, ele negou que me conhecia, mas ele não negou quem eu era. Por isso saiu e chorou amargamente. Digam a ele para ir para Galiléia. Lá ele me verá, ele faz parte, eu não o tirei de nada. Oi, 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 oi. Agora não é telefonema, não, é o Zoom mesmo. Ele continua a ser meu amigo, Pedro continua a ser meu amigo. Se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu gosto mais desse de maneira nenhuma. Isso aqui me deu uma segurança a minha vida inteira. Ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É equivalente a quem poderá nos separar do amor de Deus, seja isso, seja aquilo, seja aquele, sejam dimensões, seja o que for, sejam novas criaturas, ninguém pode. Ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo em relação ao fato de que eu sou dele e de que ele é meu, porque eu crio nele de todo o coração e busco todo dia alinhar minha mente, minhas emoções e minhas sensações à obediência da consciência do Evangelho de Cristo em mim. Senhor Jesus, a tua palavra foi anunciada com simplicidade absoluta. Qualquer um pôde entendê-la. Eu te peço agora que tu derrames o teu espírito como perturbação para o coração que está cínico, impermeável, duro, que ouve. Alguns acham até bonitinho, mas nunca se rasgam, nunca se deixam sangrar, nunca se deixam penetrar, nunca deixam se inseminar, engravidar de Cristo no útero do coração. Pelo amor do teu nome, faze o que eu não sei fazer, não posso fazer, não consigo fazer. Realiza como um milagre, eu te imploro, em teu nome. Amém, e amém, e amém.